Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Quarta Cadeira, hoje com uma convidada mega especial, Jéssica Maidana. Jéssica, consultora, especialista em RH, trabalha implantando RHs em diversas empresas também com cargos de salários, né, Jéssica? Bem-vinda aqui. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né, para ter esse bate-papo com você. Agradeço o convite. A Jéssica já é de casa, já veio várias vezes aqui, né, Jéssica? Já vim, já tá conheço. Até de meia, que é o nosso costume. Eu já vim habituada. Já veio com o kit da firma, cor azul, já veio com o kit da firma. Missão dada é missão cumprida. Verdade. Jéssica, e eu hoje que tô meio que de merak, ó. Pois é, a gente inverteu. Tô todo de marrom, né? Jéssica, um dos primeiros passos para o RH ele se estruturar é ele realmente ter uma base de implantação sólida, né? Muita empresa ela quer começar a ter projetos de RH, mas ela esquece dos primeiros passos. Eu já vi bastante isso. A empresa ela fala assim, nossa, eu vi um projeto legal de avaliação de desempenho numa empresa, ou vi uma pesquisa de clima, ou o que quer que seja, mas ela ainda não tem um RH bem implantado. Conta pra gente aí da sua experiência, as empresas que você já passou, qual que é o risco de querer ter ações de RH sem você ter a base de RH estruturada dentro do negócio? Bom, eu costumo dizer que o custo sempre vem em algum momento, mas se você realmente não tem uma base estruturada de RH, como você disse, você acaba impactando diretamente nos resultados do negócio, porque a gente está falando de gestão de pessoas, né? Então, quando eu vou implantar um RH, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender o negócio, né? E tem muita empresa que, infelizmente, às vezes não tem nem planejamento estratégico e diz que monta uma pesquisa de clima, monta uma avaliação de desempenho, porque está todo mundo fazendo, né? Aquele copia e cola, né? Aquela receita de bolo lá, que outra RH... Coisa que não tem nada a ver com a empresa, né? Exatamente. Hoje tem muito no mercado... empresas que têm um departamento pessoal, tem um RH generalista, né, que tem algumas ações voltadas para a área de RH, mas não necessariamente uma implantação estruturada. E isso, com certeza, é um risco muito grande para o negócio em questão dos resultados. Até, enquanto não mexer no bolso, aí ninguém sente, né? A hora que doer no bolso, com certeza vai impactar diretamente aí para o empresário, a empresa que precisa ali do resultado esperado. Eu gosto sempre de falar para os empresários que, da mesma forma que para a gente correr, a gente precisa aprender a engatinhar primeiro, né, um processo evolutivo, para você fazer certos projetos dentro da empresa, projetos relacionados à gestão de pessoas, você precisa ter uma base sólida de construção ali de RH. Então você precisa ter, por exemplo, um basicão de uma descrição de cargo, uma estruturação da liderança, um organograma bem definido, né? Então, sem você ter algumas coisas que são bem simples, porém fundamentais para que a gente possa desenvolver programas avançados dentro do negócio. Agora, eu não sei se você teve essa experiência já também, eu já vi muita empresa achar que RH é bobeira, de que não precisa ter essa fundamentação dentro do negócio, porque no passado contratou um profissional que não tinha essa capacidade de implantação de RH, não tinha essa experiência de construção de um RH numa empresa nova, era às vezes um profissional muito focado em treinamento, ou um profissional muito focado em recursos humanos, e acaba que aquela empresa tem uma experiência super negativa, que mais atrapalha do que ajuda, e aí acaba criando a visão de que, não, isso não é para mim. Já aconteceu com você? Já passou. Inclusive, atuando, faz mais de 15 anos que eu atuo na área de RH, né? Então, a maioria das empresas que eu passei, eu implantei RH. Inclusive, eu tinha 19 anos quando foi a minha primeira implantação, uma empresa de 100 colaboradores, e eu, na época, assumi uma gerência para justamente colocar em prática isso numa indústria. E lá não tinha nada de processo. Nesse caso foi tudo bem, né? Eu montei buscando conhecimento e tal. Mas teve empresas que eu passei que na teoria tinha um RH estruturado, mas na prática nada funcionava. É aquele famoso papel eu tenho, mas na prática ali não tem estruturado o RH. E aí o ponto disso é que você tem que voltar e refazer tudo, né? Porque se você quiser só continuar daquilo que já foi construído, automaticamente não vai gerar resultado em momento nenhum, porque não está. Você sabe se aquilo funciona, né? Exatamente. É aquilo que eu comentei no início. Precisa entender do negócio. Não é receita de bolo, uma pesquisa de clima que funcionou daquele jeito. Não, eu preciso entender o que vai funcionar para esse negócio. Então, eu preciso ter base. Preciso conhecer desse negócio. Não adianta nada eu pegar lá, a empresa X está fazendo isso, isso e isso. Vou fazer aqui também e sem analisar nada, né? Então, é uma questão que eu falo que a Áurea, né, sempre fala muito, né? E você também já ouviu falar.
E eu concordo totalmente. É o mesmo papel do médico, né? Você não tem como prescrever algo para um paciente se você não diagnostica antes, né? Então vai tentar buscar fazer exames, né, e tal. E no RH a mesma coisa. E, infelizmente, temos aí no mercado muitas implantações que acontecem sem ter essa análise primeiro e vai fazendo conforme, né, a receitinha aí. No final, né, acaba afetando o empresário, né? A alta direção ali que fala que não acredita mais porque não funcionou. Sim. Eu imagino que o pessoal deve estar querendo entender, assim, qual seria um passo a passo ideal para a implantação de um RH. Hoje, qual que é o passo a passo que você segue? O que você já fez, você viu que funciona bem aí, numa empresa que não tem RH ou começou e largou mão? A primeira coisa é entender o negócio. Isso quando a empresa já entendeu a importância, né? Colocando que ela já sabe que ela quer, que ela precisa implantar esse RH. Então, basicamente, é o diagnóstico, é entender com profundidade aí se a empresa precisa contratar, né, quem ela precisa contratar, se ela tem missão e visão e valores, se ela tem planejamento estratégico já, se ela tem algum direcionamento do negócio. E não falando só em gestão de pessoas, porque hoje a gente fala isso, já se tornou um mantra, mas às vezes a pessoa fala, né, o RH fala sem entender da importância disso. O RH precisa entender de negócios, né? E isso não é uma coisa que é só uma frase bonita, é algo que realmente eu preciso entender num contexto como um todo. E parte do planejamento estratégico ali. Então, primeiro diagnostico olhando tudo isso, aí depois eu vou passar por um processo de plano de ação, com aquilo que vai funcionar para essa empresa. Então, toda a estruturação da implantação aí segue uma ordem cronológica. Mas né? Imagina que o pessoal de casa vai implantar. O que eles precisam fazer primeiro para implantar o RH? Eles que vão implantar lá. O que a gente faz primeiro? É entender com clareza e a clareza através do diagnóstico. Legal. E depois? Depois de diagnosticar, aí eu vou montar um plano de ação para esse negócio. Mas qual que seria um passo a passo para eles implantarem o RH? Pensa de uma forma genérica, independente do problema que a empresa tenha. Por exemplo, a empresa tem que fazer a implantação do cargos e salários, não é? Ela tem um passo a passo, mais ou menos. Qual seria um passo a passo genérico? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é justamente descrever os cargos ali, né, para ter a clareza dos papéis da empresa, para daí eu partir para o meu processo de recrutamento e seleção. Não, é legal, porque assim, a questão da descrição de cargo, quando a gente fala, muita empresa acha que é uma coisa antiga, né? É uma coisa assim, nossa, mas precisa fazer descrição de cargo? Mas a descrição de cargo, ela serve como base para muita coisa, igual recrutamento. Como que a gente vai recrutar? Se a gente tem uma descrição de cargo bem estruturada, a gente sabe exatamente o que enxergar dentro de um candidato. Porque muitas vezes quando a gente vai falar com o gestor ele acaba olhando muito mais o candidato, a pessoa anterior que estava naquela vaga, né? E descreve aquela pessoa e descreve alguém que ele gosta do que normalmente a função, do que exatamente a função que ele quer. Então, ter uma descrição de cargo ajuda a gente no processo seletivo. Ter uma descrição de cargo é a base para que a gente possa fazer a avaliação de desempenho. Se tem uma descrição bem feita, você sabe exatamente o que avaliar, né? Tendo uma descrição de cargo, você consegue, por exemplo, saber como medir a eficácia ou não do trabalho de cada um. Então, você consegue ter ali, por exemplo, indicação de metas, batidas, resultados, porque estão alinhados com a descrição de cargo. Consegue criar planos de treinamento, né? Porque se você tem uma descrição de cargo bem feita, você sabe ali o que as pessoas precisam ser formadas, e aí você consegue identificar também onde estão os gaps de cada profissional que estão naquelas posições. Então é legal falar, porque a descrição de cargo é algo tão fundamental, né? Que as pessoas ainda acham que é algo do passado, mas ela serve de base estratégica para a gente faça muita coisa, não é verdade? E até o plano de cargos e salários, né? Até o plano de cargos e salários. Na verdade, sem a descrição de cargo, nem dá para fazer o plano de cargos e salários. Não dá. Então, eu falo que a descrição é o coração de tudo, né? Voltamos à parte da clareza, você entender. Eu entro numa empresa, como é que eu vou entender o que eu tenho que fazer se eu não está descrito em lugar nenhum e não tem uma base para mim poder seguir? Então, a descrição é primordial ali para qualquer subsistema de RH, né? Para qualquer construção. E sem isso, o RH acaba viajando muito também, né? Fica muito perdido ali nas expectativas dos gestores e pouco na necessidade real do negócio, né? Que é o que a descrição ajuda a gente a entender. Até para entender o que a liderança precisa, né? Às vezes ele está ali perdido justamente porque nem ele sabe o que os seus colaboradores deveriam fazer, que os seus cargos abaixo dele deveriam fazer, né? Sim. Então, depois da descrição, você começa a estruturar o processo de recrutamento. Exato. Então, aí você pode falar. Aí a gente parte justamente que é a base ali, né? A pessoa entra, né? Olhando por uma lógica, né? Cronológica, a pessoa entra, então é a base que eu tenho que deixar muito bem alinhada.
Então, estruturar o fluxo, né, do recrutamento e seleção, como é que ele deve acontecer na prática. Então, sempre faço isso, só que isso tudo muito alinhado lá aos valores da empresa, né, o que a gente também se baseia para montar todo o restante ali, né, dos processos da organização. Que aí é importante, então a empresa ela precisa ter missão, visão, valores já definidas. Né? Exatamente, então a gente está falando já da implantação de RH, né, mas a base para qualquer fundamentação é você ter isso muito bem alinhado, essa clareza da missão, da visão, dos valores, que normalmente está ali, né, inserido no planejamento estratégico do negócio. Né? Então, a gente parte de um pressuposto que esse negócio já tem o planejamento estratégico. Porém, se ele não tiver, ele precisa primeiro olhar para isso, né? Para que ele possa direcionar todo o resto depois da implantação. Porque as pessoas sempre ficam muito em dúvida, assim, como a missão, visão, valores impacta, por exemplo, na descrição de cargos? Então, querendo ou não, ela baseia, né, o que eu espero daquele cargo, quais são as expectativas. Então, toda a competência, as atividades vão estar relacionadas, né, ao processo, à minha missão, os meus valores, né, o comportamento esperado desse colaborador. Então, se eu não sei o que eu espero dele, como é que eu vou montar uma descrição de cargo? Legal. Então, assim, por exemplo, a empresa que ela tem a visão de duplicar de tamanho, de crescer muito, talvez ela busque nos profissionais pessoas que sejam mais abertas a ter mais tarefas, a acúmulo de atividade, né? A deslocar, se ela pretende mudar muito de local, então a ter deslocamento. Então, é bem legal, assim, quando a empresa ela tem isso bem estruturado, ela consegue fazer esse processo melhor mesmo, né? Com certeza, porque daí eu consigo direcionar, né? Até, por exemplo, eu vou fazer um de social media, né? É diferente uma empresa mais tradicional, que tem os valores mais tradicionais, de uma empresa que tem talvez um pouco mais de flexibilidade, uma empresa que tenha mais inclusão. É diferente, querendo ou não, né? E aí, quando eu consigo delimitar esses valores de uma forma prática, né? Porque não adianta nada ter o valor bonito na parede e não ser algo que seja vivenciado, né? Sim. Na cultura. Então, eu consigo transmitir isso para a descrição de cargo também pelo comportamento que eu espero desse cargo. Legal. E depois, o que você acha legal fazer? Então, depois de montar, né, a parte do recrutamento e seleção, aí eu vou estruturando os outros subsistemas, né? Eu sigo muito uma analogia, né, da minha mentora, Áurea Santos, que ela sempre fala que é a construção, né, de uma casa. Então, eu tenho ali a parte de fundação, né, onde nessa fundação eu vou ter a parte do planejamento estratégico, da missão e visão valores da empresa, que é a base, né, para construir uma casa. Então, quando eu tenho essa base fundamentada, né, bem sólida, eu consigo partir, né, para a estrutura. Nessa estrutura aí entram os critérios, né, entra a relação da descrição de cargo ali, já uma prévia, entra a questão, né, das expectativas mesmo da empresa relacionada a esse colaborador. E aí, depois que feito isso, meu recrutamento está muito bem alinhado, eu já sei todo o fluxo dele da entrada até a saída, aí eu vou entrar para um processo de maturidade, né, desse que são as paredes, né? Que aí eu vou entrar com uma estruturação mais a fundo da própria descrição de cargo, vou entrar com código de conduta, as regras, né? O que vai realmente manter a estrutura do meu negócio, porque uma empresa sem regras automaticamente vira bagunça, né? Sim, sim. E depois dessa estruturação, desse código de conduta, dessas paredes bem consolidadas, aí que eu vou montar o telhado, que normalmente me procuram muito, já querendo o telhado. Mas não tem nem a fundação ali, que é às vezes o plano de cargos e salários, a avaliação de desempenho, que é o desempenho, né, do time. Então, quando me procuram assim, Jéssica, eu quero montar um plano de cargos e salários aqui para minha empresa porque eu quero reter os colaboradores porque estamos com alta rotatividade por aqui. Na hora eu já falo, gente, tá, mas peraí, vamos entender um pouquinho se é isso realmente que você precisa. Então, vou lá, faço um diagnóstico para entender se a empresa está pronta para um plano de cargos e salários. E também se o problema é o cargo de salário, porque às vezes ela fala assim, meu turnover está muito alto, mas não necessariamente é porque as pessoas estão ganhando diferente do mercado, né? Ela pode ter problema com a liderança. Exatamente. Ela pode ser uma empresa onde as pessoas não se sentem valorizadas e não necessariamente relacionada à remuneração.
Pode ser inúmeras coisas, né? Mas justamente elas vêm buscando o telhado porque elas estão com esses que problemas. É a solução, né? Entendeu? O problema normalmente é a alta rotatividade, mas não, eles identificam que é um plano de salários, mas nunca olham para a liderança, nunca vem com esse problema, até a gente entrar a fundo e entender que a empresa não tem estrutura para realmente ter esse tipo de programa. Então a gente vai entender, tem a base, tem, né, a fundação que precisa, tem estrutura, tem critérios, já tem regras definidas, o que tem? A empresa está organizada para depois evoluir, né? Então, para mim, hoje, a evolução eu sempre falo, o cargo dos salários é lá no final, mas aí a gente tem ali, junto com ele, a avaliação de desempenho, o desenvolvimento da liderança, tem outros pontos ali que vão realmente complementar. Mas se a empresa não tiver muito bem, com uma base sólida, com uma organização assim já dos seus processos, automaticamente ela não vai conseguir ter o resultado querendo montar um plano de cargos e salários. Sim. E é importante até dizer para o RH que quando ele começa, tenta focar naquilo que dói mais para o negócio. Né? Se é, por exemplo, turnover, igual você disse, como que a gente pode trabalhar para resolver isso? E não vai ser, normalmente, da forma que a empresa sugere resolver, igual... Você disse, a empresa acha que implantando cargos e salários vai resolver o problema de turnover. Não necessariamente vai ser. Então, tenta identificar onde aquele problema está. Começa por ali, que aí você consegue dar resultado, né? Imaginando que quando a gente começa dentro de um negócio, nosso tempo e nossos recursos são limitados. Então, você focando onde você vai dar mais resultado, você consegue provar valor e continuar com o trabalho de forma mais estruturada, né? Com certeza. Aí eu falo que tem uma questão muito forte também, que é às vezes o RH se posicionar, né? Eu atuei muito em empresas de pequeno, de grande porte, que tive alguns, né, percalços assim de às vezes não conseguir uma verba para o RH, às vezes não conseguir retorno da própria liderança, uma aprovação, né, de um projeto, alguma coisa nesse sentido. Mas eu falo que o RH ele tem que saber se posicionar também para ele conseguir. Eu passei por esse desafio muitas vezes e justamente nesse formato de me posicionar que eu consegui ter os retornos. Primeiro a gente faz ações simples. Eu também acho. E depois a gente tem o retorno, né, financeiro ali. O RH ele não pode ter o problema do recurso como um limitador de ação, né? Você quer fazer uma pesquisa, você pode fazer com o Forms, que é de graça. Obviamente, exatamente. com uma ferramenta igual a Insight, vai ser muito mais rápido, você vai ter um resultado mais prático, você vai ter uma capacidade de análise muito maior. Só que dá para fazer sem? Dá para fazer sem. É melhor você, pelo menos, fazer do que ficar ali esperando, né? Porque muito RH ele tem isso como muleta, né? Mas eu não tenho recurso, eu já pedi e não consegui. Faz do jeito que dá. Na época, eu ainda não tinha Incycle na minha vida. Então, por isso que eu falo hoje que se eu voltasse para o corporativo em algum momento, eu já sabia... Naquela época a gente não tinha celular, né? Exatamente. Exatamente. Então, naquela época, acho que nem Forms tinha, era tudo manual para mim, né? Quando eu comecei... E a gente fazia do mesmo jeito, né? Exatamente. E aí, só que o ponto é o começar do jeito que dá, é o básico bem feito, porque depois, né, eu já tenho o processo, já tenho a organização. Isso se você não conseguir, já ensaia de cara, mas se conseguir, melhor ainda. Aí é vida, porque aí uma pessoa faz o trabalho de si. Exatamente, é melhor ainda. Pensar, não, eu falo para os meus clientes, é tudo assim, eu falo assim, não, vamos começar, então eu já vou te indicar no terceiro mês você já vai aderir ao sistema, é tanto que o orçamento, já buscando justamente isso, porque facilita. Um processo que seria manual, vai ter um processo dentro da plataforma, com certeza vai facilitar muito mais a vida e dar agilidade, porque eles, né, as empresas que me procuram sempre estão buscando aquela agilidade no processo. Sim, não, né? E também 2026, ó, dizer, com IA em alta, a pessoa abrir planilha, não dá, né? E tem muito RH que infelizmente não tem, às vezes, nem a noção de Excel, e aí vai fazer como, né? Não, imagina. Então, para mim, assim, na época que eu atuava, né, hoje não me vejo mais sem, né? Então, tanto que na consultoria é Incycle para tudo. Mas nesses processos antigos, eu fazia primeiro o que dava, o básico, e depois eu ia evoluindo. Olha, achei esse sistema aqui, dá para fazer isso, nem que seja, por isso que eu falo, a Incycle para mim, eu brilho os olhos porque tem tudo num lugar só, né? Agora, antigamente tinha que ser um para avaliação, um para não sei o quê, e outro para não sei o quê. Uma coxa de retalhos. Né? E aí eu tinha que falar qual que é o mais importante para mim pedir, né? Porque não podia pedir todo de uma vez lá para o empresário, não liberava. E era tudo muito caro também, né, Jéssica? Nossa, demais, é um absurdo. Hoje em dia está mais acessível, né? Mas naquela época... É sempre acessível. Concordo, eu sou partner, então eu concordo com tudo.
Mas naquela época era assim. Então, eu vejo muito isso e eu trago isso para a realidade da consultoria também. O básico bem feito é muito melhor do que o sofisticado que não é aplicável. Sim. Então, começa pelo básico e depois você dá aquele, Pois né? vai, né? Ô, Jéssica, o que normalmente mais tem de problema durante a implantação de um RH? Assim, não do RH, mas dos gestores mesmo, dos gestores ou dono da empresa, né? A gente vive num país onde a grande maioria das empresas são pequenas, são familiares. O que mais emperra ali? O que a gente tem mais de pedra no caminho para fazer essa implantação? Tá na ponta da língua essa para você, viu? É não comprar ideia. Se a alta direção não compra ideia, o restante da liderança e os demais não compram ideia e não gera engajamento. Mesmo às vezes sendo a liderança que contratou a empresa, acontece? Mesmo. Contratou igual uma consultoria, Sim, coisa assim? mesmo o dono da empresa. Já teve casos que a gente não conseguiu seguir a implantação, tivemos que romper porque não dava... Como que eu vou aprovar? Quem tem que aprovar? É o dono, né? Quem contrata a alta direção ali. Às vezes tem empresas que tem o CEO, né? Que não é necessariamente o dono, mas é ele que administra tudo. Então, a alta direção, ela tem que estar... Não, isso é importante, isso é prioridade. Então, se ela não está ali para aprovar, se ela não compra ideia, se ela deixa... Estou implantando um RH, só que daí eu delimitei que esses processos vão ficar no RH agora. E aí as pessoas continuam vindo em mim, que sou alta direção, para poder aprovar, pulo o RH ali, automaticamente quebra a linha de cultura que a gente está construindo. Então, para mim, hoje, a alta direção comprar realmente a ideia. Porque quando eles compram a ideia, tudo flui. Aceitação da mudança, engajamento do time. Então, eu também acho que esse seja um grande problema. E como que a gente pode fazer para eles comprarem a ideia? Olha, eu sempre costumo falar muito bem o alinhamento inicial. É o alinhamento deles entenderem que isso vai afetar o resultado. Eu trago sempre um ROI para eles de início para mostrar o que isso trará de retorno no futuro com a implantação do RH. E como eu te falei, no meu caso, eles vêm muito quando a dor já está ali afetando o resultado do negócio, né? Então, quando envolve valores, né? Aí eles entendem um pouquinho melhor. Mas isso é muito particular de dono, porque tem dono... Mas eu acho que sempre vale. Sempre vale. Assim, quando a gente mostra o valor real, prático para eles, eles normalmente compram eles. Mas uma dica que eu gosto de dar também para os RHs, quando eles estão nesse processo de briga, né, de se entender com a liderança e com a gestão, é não entrar em conflito. Porque tem muito RH que quer descer as coisas goela abaixo. Isso não funciona. Não. Então o RH ele tem que se posicionar muito mais como um parceiro. Falar assim, olha, eu tô para te ajudar. Se você acha que esse caminho não é aí, tá tudo bem, a gente acha outro. Vamos achar um caminho que você acha que faz sentido, você que conhece o lugar aqui. Então acho que quando o RH ele consegue vender para os gestores que ele tá ali como um parceiro e não para tomar o lugar do gestor, não para mudar a forma que o gestor vai fazer, por mais que muitas vezes vá mudar, né? Mas quando ele consegue se mostrar como amigo, parceiro, não, olha, eu tô aqui para fazer com você, ele consegue ganhar mais. Porque eu vejo muito RH, às vezes, quando chega para fazer essas implantações, chega às vezes muito em cima, não, é desse jeito, é assim, essa é a metodologia, e aí cria um monte de barreira ali. Aí ele até coloca, mas ninguém vai seguir. Então eu falo isso, olha, não tenta descer goela abaixo. Não se adianta. mostra como parceiro, se mostra como amigo. Se ele foi lá, barrou daquele jeito, acha outro. Ele conhece, ele tem experiência naquele local. Às vezes já teve uma tentativa assim. Pergunta para ele como que você acha que iria funcionar. Debate com ele, mas debate como quem quer construir. Acaba sendo um coaching ali, ali, tá né? certo, como quem quer estar certo, sabe? Faz sentido para você? Demais. E é o que não fazer, né? O que não mas eu fazer. vejo muito acontecer. Vejo muito acontecer. Acontece muito, infelizmente. Jéssica, adorei nosso papo. Passa rapidinho, né? Eu também, passa. Quer dar mais uma dica para o pessoal que está implantando RH, que está com essas dificuldades? Olha, eu vou repetir, na verdade, o que eu já falei, então. Né? Que é se você está começando com uma implantação, eu sei que é um desafio grande, mas comece pelo básico, estruture o que tem que estruturar, que com certeza vai ter mais resultados aí no final. Gente, adorei o papo com a Jéssica. Inclusive, ó, no link aqui embaixo vai ter uma aula da Jéssica dentro da nossa universidade, né? A nossa escola de RHs, no RH Lab. Então aproveita, clica aqui, faz essa aula da Jéssica, tem certificação e a Jéssica com certeza vai contribuir. Inclusive, quem quiser pegar seus contatos também, né, Jéssica? Com certeza. Pode te mandar dúvida lá no Instagram. Pode, fica à vontade. Então se conecta, sigam a Jéssica para aprender mais, para esclarecer mais coisas aí. Jéssica, adorei a conversa. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada eu. É um prazer te receber. E vamos gravar outras vezes para falar sobre outros assuntos, hein? Com certeza. Conte comigo.
Para vocês aí de casa, obrigado por acompanhar mais um episódio do Nossa Quarta Cadeira e espero vocês no próximo com mais assuntos de RH, de liderança, para a gente desenvolver cada uma das empresas e os negócios aí pelo nosso país.